Marcas não só no corpo e na alma. O cérebro humano é o órgão mais impactado em casos de violência contra a mulher. E para embasar as decisões judiciais nesse sentido, alguns tribunais passaram a adotar a ajuda de psicólogos e neurocientistas. Confira. Esta é a Mulher Maravilha do Distrito Federal, Lúcia Erineta, uma super-heroína contra a violência de gênero. Ela lidera grupos de mulheres por toda a periferia de Brasília e combate principalmente o feminicídio. Lúcia ganhou poderes e coragem depois de 2 casamentos. No primeiro, ainda era adolescente e o ex-marido tentou matá-la de várias formas. Muitas vezes acordei de madrugada ele me estrangulando e outras vezes com as almofadas me amordaçando. E aí eu me debatia, conseguia me escapar. Ele atirou em você? Me lembro que uma das vezes ele chegou à meia-noite e a gente discutindo. Eu saí nas pressas com as minhas filhas, correndo na rua. E lembro muito bem que eu escutei muitos tiros. E nessa noite, se uma vizinha não tivesse abrido a porta, eu tinha descido à sepultura, porque foi feio. Veio o segundo casamento, com novas agressões e mais tiros. Mesmo baleada 2 vezes, Lúcia escapou, mas com marcas. Devido a esses 2 sofrimentos, do primeiro marido e do segundo, eu fiquei deficiente, né? Perdi 100% da audição direita, 85% da audição esquerda e também fiquei com um problema na fala, né? A psicóloga e neurocientista Regina Nogueira, que presta serviços à justiça em Brasília, explica que outra parte importante do corpo, o cérebro, sofre consequências diretas da violência. As conexões entre os 96 bilhões de neurônios ficam prejudicadas e isso gera problemas concretos na saúde da pessoa. E esse quadro é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde desde 2012. Alguns sintomas que às vezes vão passar despercebido, como uma tontura, uma cefaleia, ou os sintomas são indiretos. Ela sofre um estresse e a consequência pode ser o que a gente chama de doenças não transmissíveis, um aumento de pressão arterial, uma alteração do funcionamento cardíaco. O caso desta outra mulher que não quer se identificar confirma as pesquisas científicas. Anos depois da separação, ela ainda tem um forte medo do ex-marido porque apanhava muito e também foi baleada. Eu tive, assim, algumas depressões, alguma ansiedade, tinha dia que eu não tinha vontade de levantar da cama, de sair, de ir trabalhar, entendeu? Eu queria ficar só no canto quieta, fechada, no escuro, né, chorando. Então, assim, muitas vezes eu levantei para trabalhar e eu me arrumava, mas eu não conseguia ir. Porque eu começava a chorar, e eu tentava me controlar e não conseguia. Eu não tenho nenhuma sequela física, né, graças a Deus, nem eu nem os meus filhos, mas a sequela psicológica, infelizmente, eu acho que é o resto da vida. Diante, então, de uma situação de ameaça, de medo, de violência, o cérebro reage para um modo que a gente chama modo de sobrevivência. Ou seja, ele está diante de uma ameaça à vida ou à integridade física e psicológica. Então, ele reage liberando uma série de neurotransmissores e de hormônios que têm um efeito sobre o corpo e sobre o próprio cérebro. Dependendo a intensidade, a duração desse efeito, você desorganiza o próprio funcionamento do cérebro. É por isso que, cada vez mais, a justiça tenta se apoiar na ciência. Profissionais como psicólogos e neurocientistas são convocados para dar base técnica ao processo e substância à decisão judicial. Isso permite o acolhimento e tratamento da vítima, a credibilidade da palavra dela, a valoração da prova, a caracterização do estupro e a responsabilização do agressor. Já é uma grande diretriz da Lei Maria da Penha, fortalecida pelo Conselho Nacional de Justiça para que todos os tribunais tenham, de fato, equipes multidisciplinares em seus juizados. Então, eu posso receber um estudo de caso com um parecer técnico que a equipe diga qual é aquela dinâmica relacional, quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção daquela vítima, assim como eles também podem falar nas audiências. Outra boa notícia pode ser constatada no caso da Mulher Maravilha. Ela não se livrou completamente dos problemas, mas vai em frente.
é que muitas vezes as sequelas cerebrais são reversíveis. Eu luto até hoje, né? Eu sou uma vitoriosa, graças a Deus. Estamos aí para a gente abraçar essa causa e salvar muitas mulheres, né?